Olá, querido irmão, querida irmã. Mais um dia nós nos reunimos para refletir a palavra de Deus, que hoje é retirada de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. O Evangelho diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós temos um evangelho um pouco mais delicado para nós meditar, porque fala desta realidade demoníaca, a ação do demônio na vida das pessoas. E é importante que nós compreendamos tudo isso, porque às vezes essa realidade está muito ligada a espetáculo, a teatro, a encenação, e muitas vezes é isso que nós vemos diante dos olhos em algumas igrejas. Mas nós precisamos descobrir essas ações demoníacas na nossa vida em todas as vezes que nós nos afastamos do amor de Deus e acabamos nos deixando levar por algumas situações. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta da graça divina, são realidades em que nós estamos nos deixando levar por aquilo que simplesmente é do mundo, coisas que nos afastam da graça de Deus. E por isso que é importante nós analisar a nossa vida e ver todas as vezes que nós estamos nos afastando de Deus por causa das nossas más ações. Todas as vezes que nós deixamos o conflito, a discórdia, o medo agir na nossa vida, nós não estamos confiando plenamente em Deus. Por isso, é uma chamada de atenção para nós hoje, que nós possamos voltar o nosso coração mais a Deus, que nós possamos fazer cada vez mais a vontade de Deus, nos apegar mais às coisas divinas. Às vezes, simplesmente nós ficamos vendo as coisas de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, aquilo que a igreja nos pede, quase como que leis que devem ser obrigatoriamente cumpridas. Nós não conseguimos muitas vezes entender que nós precisamos de algumas regras para que nós possamos encontrar o caminho. E assim são os mandamentos de Deus, assim são os mandamentos da igreja, assim são os sacramentos, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais da graça de Deus e ir nos afastando cada vez mais dessas realidades mundanas que, quando nós nos deixamos levar, nós acabamos como que entrando numa realidade de morte. E essa é a realidade que nos aproxima das forças do mal. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da vida e preferimos a ação das trevas, da morte, do pecado. Que nós possamos despertar cada vez mais para essa vivência de fé, confiando cada vez mais em Deus e procurando estar cada vez mais próximo dele. Que Deus possa nos fortalecer e nos livrar de toda a ação demoníaca, de tudo aquilo que nos afasta de viver a sua graça. Sejamos fortalecidos e que Deus esteja sempre em nosso coração. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.